Bom, então vamos falar um pouquinho dessa nova lei do divórcio, mas antes, deixa eu explicar a separação e o divórcio no Código Civil de 2002. Tá? Depois eu falo com a alteração da Emenda Constitucional 66 de 2010, que alterou 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas deixa eu explicar o que está no Código Civil. Ainda está. Na verdade, não foi revogado aquilo lá. Está. Pode-se entender que algumas coisas foram derrogadas. Derrogadas porque foi parcialmente, né, revogadas. Né? Derrogação é parcial, abrogação seria total. Mas derrogadas algumas partes. No que diz ao prazo, aí realmente eu entendo que foram derrogadas. Mas, no geral, não. Onde está escrito que a separação está revogada, que não existe mais. Não está escrito em nenhum lugar. Tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho a separação, o divórcio, no Código Civil de 2002. Aí eu falo das opiniões da nova lei do divórcio, que está escrito na Emenda Constitucional 66 de 2010. Olha só. Nós temos duas espécies de separação no Código Civil. Duas espécies. A separação judicial, lógico, né? E nós temos depois uma lei fora, que é a 11.441/07, que é a extrajudicial. Mas dentro do Código Civil, separação judicial, nós temos a consensual e a litigiosa. Consensual e litigiosa. A consensual é aquela que é por mútuo consentimento. Ambos querem separar, os dois querem separar. Né? E faz de forma consensual, é tranquilo, no mesmo dia, normalmente a gente chama os clientes e faz no mesmo dia. É que tem juiz que não homologa, parece que está entupido de processo, mas eu acho uma besteira danada. Né? Porque se ele homologar no mesmo dia, o processo sai da pauta, acabou. Não fica nem no cartório. Agora, o juiz que não homologa vai esperar 1 mês, 2 meses, o processo fica lá no cartório, enchendo a paciência. Se bastava ter perdido 10 minutinhos e tinha feito aí a homologação dessa separação. Bom, e com essa separação consensual, você tem que seguir também o 1121 do CPC, que fala que precisa ter guarda, regulamentação de visitas e alimentos, terceiro estipulado, tudo lá. E partilha dos bens, partilha. Tinha juiz já homologando, falando que não precisa também partilha, porque no divórcio não precisa. Mas o Código Civil só estipula que no divórcio não precisa, na separação precisa. Tá? Tanto é que, se não me engano, 1576, acho, do Código Civil diz lá, a separação judicial importa na partilha dos bens e separação de corpos. Tá? Então, teria que ser feita a partilha na separação também. Porque há confusão patrimonial depois. No divórcio não há, mas na separação há porque você pode reconciliar. Né? Bom, com a separação consensual, tinha um prazo. 1574 do Código Civil, 1574, diz lá, 1 ano de casado. Que na Lei 6.515 de 77 falavam 2 anos de casado. Hoje apenas 1 ano de casado. Né? Portanto, diminuiu mais 1 ano. E eu falei, daqui a pouco não vai ter mais, realmente agora. Bom, esse eu entendo que foi derrogado. Esse artigo está revogado pela Constituição Federal, porque lá diz que o divórcio é imediato agora, não precisa ter mais prazo. Eu posso casar hoje e divorciar amanhã, por que eu não poderia separar então, se o divórcio é o maior e a separação é menor? Né? Tem que ter também, nós temos que ter um pouquinho de sensibilidade, né? Não levar tudo ao pé da letra também. Ah, mas não está falando isso. Bom, o divórcio é o maior, a separação é o menor. Se pode o divórcio, por que não pode o menor? Né? Então, eu entendo que esse prazo não tem mais. Você pode separar a qualquer tempo. Esse 1 ano de casado não precisava mais. Mas esse 1 ano de casado, normalmente era para o período de adaptação. Ou seja, você tinha ainda esse período para se adaptar no casamento. Que eu digo que é importante esse período de adaptação. Né? Porque quando você namora é uma coisa, quando você casa é outra. Quando você namora, você vai buscar a sua namorada, né? Numa balada, para ir no sábado à noite, ela está toda bonitona, empetecada, perfumada. Quando casa, assusta, levanta, se assusta. Muda bastante, viu? Então tem que acostumar. Quando você namora, você vai buscar a namorada, vamos para a churrascaria, R$ 9,99, R$ 9,99, ela, vamos lá, tô louco para comer carne. Vai lá para a churrascaria. E lá na churrascaria vem aquele garçom com aquele coquetelzinho de fruta, sem álcool, sabe? Guarda-chuvinha. É uma fortuna, aquela fortuna. A churrascaria custa R$ 9,99, aquilo custa 30 pau cada um, R$30. Mas ele te oferece tanto, parece que é de graça o negócio. E a namorada que você faz, quer namorada? Quer? Ela, quero, um de cada cor, quero tudo. Sabe, meu Deus? Namorada, deixa pra lá, né? No final vem aquela maldita sobremesa.
Quer papaya, namorado? Quero. Cada uma sobremesa é 30 pau também, 30 reais. A churrascaria é 9,99, viu? Ai, quer bolo? Pedacinho do bolo, 30 pau. Quer bolo? Quero. Quer pudim? Quer papaya? Quero. Quer sorvete? Quer tudo também, tudo. E ainda vai querer aquele chocolate, sabe aquele chocolate para levar pro sobrinho ainda? Aquele chocolate que custa 50 pau um chocolatinho daquele. Um chocolatinho ruim, danado, e ainda tem que levar pro sobrinho ainda, né? Leva, vai fazer o quê? A namorada leva, né? No final das contas, a churrascaria é 9,99. No final das contas, vem a conta, 699,99. 699,99. Aí você chama o garçom de lado, dá o cartão de crédito, fala, divide em 6. E pronto, deixa, é assim. Agora, quando você casa, muda. Quando você casa, fala assim, minha esposa querida, vamos pra churrascaria 9,99? Ela, ai, vamos, tá louco pra comer carne? Faz um mês que não come carne. Faz um mês. É a única do mês, hein? Vamos, vai lá. Mas já avisa antes, se vier aquele garçom com aquele coquetelzinho de fruta sem álcool, que é uma fortuna, em você, já ameaça, viu? E no final, se vier aquela maldita sobremesa, o outro braço aqui em você, sabe, hein? Fica quieto. Bom, aí vai pra churrascaria, os dois sentadinhos, daqui a pouco vai lá o garçom, com aquele coquetelzinho e ela. Bate o pé assim, Ela, tá bom. Vem a maldita sobremesa no final, ela, a toda pra comer já, outro braço. Quer café? Café tá bom. Só dá o café, né? Café tudo bem. Mas o café pede depois da conta ainda, tá? Porque senão eles cobram 5 pau cada café, viu? 5 reais, cara. Sacanagem. 5 reais dá pra comprar 1 quilo de café. Né? Mas pede depois da conta. O senhor quer café agora? Não. Depois que vier a conta, eu fiquei com vontade agora. E pede o café, ele te dá. Bom, mas é isso. Quando namora é uma coisa, quando casa é outra. Muda tudo. Você viu como muda? A história muda mesmo, né? Porque tanto é verdade que o objetivo é outro, né? No namoro, às vezes a pessoa, só tô namorando mesmo, quero explorar ele mesmo, quero viver bem, pronto. Não vou casar mesmo, né? Tem gente que tem essa intenção, só namorar. Agora, quando casa, o objetivo é outro. O objetivo é de crescer junto com a outra pessoa, né? E daí os gastos também, lógico, são diferenciados já. Você não vai gastar de forma supérflua, né? Você vai fazer algumas economias por outras necessidades, para fazer um investimento patrimonial dentro da família. É diferente mesmo, é assim. Então tem que se acostumar, por isso que tinha que ter 1 ano de casado, né? Mas a maioria não estava mais assim. A maioria já estava separando logo, né? Tem um amigo meu que separou em 6 meses também, 6 meses. Casou e separou em 6 meses. E já casou de novo, está casado já. Né? Só esperou o prazo, 1 ano e meio. Por quê? 6 meses ele separou e precisou mais de 6 meses para ficar 1 ano de casado. 1 ano de casado. E aí ele fez a separação consensual, esperou mais 1 ano para converter em divórcio, ficou 1 ano e meio, casou de novo já. Casou de novo. É complicado. Até no segundo casamento eu nem fui. E ele falou para mim assim, ô Nelson, você não foi no meu casamento e tal? Aí eu falei, eu estava dando aula e foi fora do estado ainda. Eu falei, não fui. Ele, por que você não foi e tal? Eu falei, não deu, tá? Poxa, eu fiquei chateado. Não vai faltar oportunidade, Felipe, não vai faltar oportunidade. Ele gosta tanto, vamos fazer o quê? Gosta, né? Já quer casar de novo, já. Quer separar e casar de novo. Eu falei, agora ficou fácil, não precisa nem esperar mais prazos, né? Nem espera para divorciar já agora. Está divorciado. Isso que ficou diferenciado com a emenda constitucional 66. Não tem esses prazos mais, né? De forma imediata você pode conseguir o seu divórcio e casar já com outra pessoa. Que, na verdade, eu costumo dizer assim, é demagogia a gente falar assim, não deu certo, faltou aí compatibilidade, né? Ou seja, está dando insuportabilidade, estou insuportável, já não estou conseguindo viver. Olha, a maioria que separa, não estou dizendo todos, lógico que tem exceção. Mas hoje a maioria que separa, por que separa? Porque tem outro, tem outra já tem outro, tem outra. Se não tem, pelo menos está em vista. Está em vista, outro já. Tá, é assim, já está em vista em alguma coisa. Sempre assim, a maioria. Pode ver que já está com outra pessoa logo em seguida. Não durou 2 meses, já está com outra pessoa. Como que pode um negócio desse? Então, realmente, se você ama aquela outra pessoa, se você ama, não é assim de uma hora para outra e para o outro lado. Você não vai, né? Separou? Dá um tempo ainda para você esquecer a outra pessoa. É difícil mesmo, né? Agora, se aqui largou, normalmente já tem outra, porque aqui já estava acabando, o seu amor já estava indo para o outro lado. Normalmente é assim. Mas
Existem pessoas que não têm compatibilidade, estava tentando, né? E lógico que já vi muita gente acontecer dessa forma. Mas hoje a maioria já está com outra pessoa, normalmente. Por isso que veio essa emenda constitucional, para ficar esperando esses prazos. Para que eu vou ficar esperando o prazo? Tem que ficar esperando agora o prazo para poder casar de novo. Já casa, né? Já casa logo em seguida, com a emenda constitucional. Bom, essa é a separação consensual. Que se você separar, você permite-se a reconciliação. Você pode reconciliar. Não precisa casar de novo. Com o divórcio, você precisa casar de novo. Ou ficar em união estável. Agora, com a separação, você pode reconciliar e ainda permanecer com o mesmo regime de bens. Eu mesmo já fiz a reconciliação de um casal 3 vezes. 3 vezes. Parecia uma FA a certidão de casamento deles. Né? Parecia uma FA. E atrás estava 6 averbações. Separou, reconciliou, separou, reconciliou, separou, reconciliou. E só não fiz mais porque o juiz quebrou com o meu barato. O juiz mandou chamar. Na reconciliação não chama, é ratificação só. Né? E se você reconhece firme ainda na própria petição deles, o juiz nem manda chamar. Chamando, eles pedem-se o mandado de averbação, de reconciliação. Aí o juiz mandou chamar na última. Mandou chamar. E os dois, a audiência. E lá os dois, daqui a pouco, vocês estão pensando o quê? Brincadeira? Casa separa, vocês não sabem o que é da sua vida? Está pensando o quê da justiça? Que a justiça é brincadeira aqui? Tá, dando sermão neles. Eu lá. Para mim estava ótimo, eu só trocava a data e mandava, estava ótimo. Agora, o juiz quebrou com o meu barato. Nunca mais voltaram depois dessa, nunca mais voltaram. Bom, só sei que o juiz já está aposentado, esse juiz aí, está aposentado. Acho que eu vou dar uma ligadinha para eles, né? Tá tudo bem aí? Não é mais aquele juiz, é uma juíza, inclusive. Eles ficaram com medo dele, né? Mas existe a possibilidade. Tem gente que não sabe o que quer, ainda não sabe. Agora, quem já tem outra pessoa, lógico que o divórcio cabe perfeitamente. Divorcia, já acabou, sabe que não vai voltar mais. Mas tem gente que não sabe ainda. Aquela incompatibilidade mesmo. Eu não sei se eu quero divorciar ainda. E se eu quiser voltar? Tem que dar essa opção para a pessoa. E se eu quiser voltar? Eu volto. Então, há uma opção de separação. Você pensa, é uma reflexão, depois volta. Claro que eu disse, na prática, a maioria não é assim. A maioria vai pedir o divórcio imediato mesmo, lógico. Como eu disse que a maioria já tem outra intenção, de que tem outra pessoa, é claro que não vai escolher a separação para depois divorciar. Mas você tem que deixar uma opção para aquelas que ainda querem somente se separar e não divorciar, para poder reconciliar ainda. Que existe possibilidade. Quanta gente já aconteceu de reconciliar? Esse caso que eu falei, claro, foi extremo. 6 vezes é complicado, né? Mas muita gente reconciliou. E nós temos um exemplo em um dos estados dos Estados Unidos que aconteceu essa lei do divórcio e acabou com a separação. E muita gente, acho que 30% dos casais que se separaram, divorciaram, quiseram voltar de novo e casaram de novo. 30% lá, né? Então, precisa deixar essa situação bem clara de separação consensual que tem essa opção de reconciliação. A opção de reconciliação ainda. Bom, separação judicial litigiosa. A litigiosa, nós temos 3 espécies fundamentais, que a primeira é chamada separação judicial litigiosa sanção, é aquela que quebra deveres do casamento. Por exemplo, foi infiel, quebrou o dever do casamento, 1572 do Código Civil, 1572 caput, diz lá que dá separação sanção. O que você busca nessa separação judicial litigiosa sanção? A condenação da outra parte. Você busca uma condenação da outra parte. Tá? Foi infiel, faltou coabitação, faltou respeito e consideração mútua. Você pede o quê? A litigiosa sanção, para dar condenação para a outra parte. Mas para que você quer essa condenação? Só para sair vencedor? E ganhar sucumbência? Não, isso é o mínus, né? O que é importante nessa condenação é, primeiro, perda do sobrenome do outro. O marido adquiriu o sobrenome da esposa, que a gente pode também tranquilamente, é os mesmos direitos. A mulher adquiriu o sobrenome do marido. Né? Hoje a maioria não, mas hoje muita gente já nem muda o sobrenome. Né? Nem muda, porque sabe que não vai durar mesmo. Né? Depois precisa fazer o quê? Trocar todos os documentos de novo? É melhor manter. Né? Então a pessoa sabe que não vai durar mesmo, então deixa assim, vai, deixa o mesmo nome. Mas tem gente que gosta de ir naqueles lugares que lemão, vidente. E teve até uma senhora falou para mim, não, professor, eu estou em união estável, mas vou dissolver a união estável agora. Mas eu nunca usei o nome do meu ex-marido, do meu ex-companheiro. Agora eu quero usar,
Porque eu fui numa vidente, ela falou que o nome dele é bom, e profissionalmente eu vou ficar bem. Ué, tem gente que acredita, e o que importa é a fé, né? E realmente dá certo mesmo. Você colocou isso, se acreditou aquilo, realmente vai para frente a sua vida, né? Eu falei, nada impede, se você fizer consensualmente, ele pode atribuir e deixar você utilizar o sobrenome dele, tanto faz, né? Mas você pode perder de utilizar o direito do sobrenome. É igual do caso do Chiquinho Scarpa, né? Quando foi com aquela... que dá aquela polêmica, né? Uma loira, né? Eu não lembro... a Carol, isso. Então, foi uma briga danada e parece que ele queria a condenação por causa do sobrenome dele, que ele estava utilizando. Então, ela foi condenada. Se ela for... ele queria a condenação para isso. Se ela fosse condenada, ela teria que tirar o sobrenome dele. Não usaria mais, né? E às vezes a pessoa se aproveita mesmo. Não estou dizendo nesse caso dela. Mas tem pessoas que se aproveitam do sobrenome, que é um sobrenome importante, um sobrenome famoso, e você quer realmente apenas o sobrenome para ficar. Às vezes, na nossa profissão de advogado, né, você pega um advogado muito renomado, com um sobrenome importante, e você adquire ele, por exemplo, o genro. O genro quer adquirir, né? Ele fala, eu quero, genro. Sabe qual que é a profissão do genro? Genro. Profissão genro, né? É profissional, né? E ele quer o sobrenome dele. Bom, formou agora, tirou a carteira do exame da ordem agora, e colocou o sobrenome do sogro famoso, bom, 30 anos da vida dele que ele já ultrapassou, né? 30 anos, já está só com aquele sobrenome, já 30 anos. E ele vai falar, não, sou filho ainda dele, sou filho. Não, ele vai falar que é genro, vai falar que é filho, né? Então, é importante o sobrenome também, e perde o direito. Ah, mas só isso? Não, tem mais uma coisa, Perde, aquele que for condenado, perde o direito aos alimentos sociais, côngruos, não os alimentos necessários. Os alimentos necessários, se não me engano, é 1706, ainda tem direito, hein? Porque eu fiz, uma vez eu estava dando uma entrevista, e até apareceu um outro colega falando que perderia direito aos alimentos, né? Mas não os alimentos no geral. Alimentos necessários não perdem. Alimentos necessários, aquele que é para sobrevivência, mesmo aquele que foi condenado. Se ele provar que não tem outros meios de subsistência, você tem que pagar alimentos. A mulher traiu o marido, e o marido provou que ela traiu, inclusive ela foi condenada. Além de corno, ele tem que pagar os alimentos, não tem jeito, tá? Se ela provar que não tem outros meios, tá? Vai ter que pagar porque são os necessários. Agora, o que perde com a condenação na separação? Os alimentos sociais, ou chamado côngruos, para manter o status social, o nível social. Bom, tudo bem, pagar a necessidade, tudo bem, mas pagar o motel dela também não, né? Aí já é o luxo, né? Aí esse não vai precisar pagar, lógico. E alguns alimentos que nós temos aí, já saiu na revista Veja várias vezes aí, né? Uma pessoa famosa aí, 217 mil reais por mês que se paga, né? De alimentos, para ex-mulher e 3 filhos, veja bem. Não era um exército não, viu? Ex-mulher e 3 filhos, 217 mil reais. E também outros 50 mil, 80 mil, também tem de 80 mil. Parece que reduziu isso, 217 e reduziu para 100 mil. Eu aceitava 80 estava ótimo, né? Não precisava tanto isso. Mas parece que está armando uma revisional, viu? Uma revisional para aumentar de novo 200 e poucos mil. Vi na revista também, estava escrito que a ex-mulher alugou um imóvel que eles moravam lá já, e alugou de novo por 100 mil por mês. Então, 100 mil que ela ganha, vai ter que pagar o aluguel. Então, está buscando uma revisional de novo, né? Uma revisional para aumentar esse valor de novo nos alimentos. Mas por que ela teve direito? Por que ela teve direito? Porque quem foi o culpado na separação foi ele, não foi ela. Ou seja, ela é inocente. O cônjuge inocente tem direito aos alimentos sociais do Estado Social. Claro, desde que a outra parte consiga pagar. Mas se o juiz deu 217 mil reais, é porque alguma coisa teve de material para mostrar que ele possa pagar isso, né? Acho que deve ter pelo menos uma retirada de 800 mil, pelo menos, né? Por mês. Então, isso é importante, perde o direito. Aí perde, às vezes você quer a condenação da outra pessoa para perder os direitos aos alimentos sociais ou côngruos, tá? Agora, outra separação judicial litigiosa chamada separação judicial litigiosa falência. A falência, ou chamada ruptura, tinha muita gente que entrava com essa separação na vara de recuperação de falência. Não, brincadeira.
a separação falência ou ruptura é aquela que tinha que ter 1 ano separado de fato. O casal tem que estar 1 ano separado de fato, que está no 1572, parágrafo 1º do Código Civil. Essa eu entendo que acabou. Essa foi derrogada. Porque não tem mais prazo hoje. O divórcio não tem mais prazo. O que é o mais? Por que vai ter prazo agora na separação? Tá? Essa eu entendo que acabou. Tudo que se refere a prazo, entendo que foi realmente revogado. Aí foi revogado. Tá? Então esse não existe mais. Não precisa ter 1 ano separado para você pedir a separação falência. Você pode pedir o divórcio imediato. Para quê? A pessoa já pede o divórcio imediato. Bom, outra situação que nós temos. A terceira, essa tem que existir ainda, separação judicial litigiosa remédio. A terceira, separação judicial litigiosa remédio. A separação judicial litigiosa remédio é aquela que um dos cônjuges fica doente, mental, grave e irreversível. Ele fica doente, mental, grave e irreversível. Ficou doido mesmo de vez. Ficou doido de vez. E tem que ser após o casamento, hein? Porque se você casou com um doido com uma doida, o problema é seu, tá? É depois, ficou doente depois. Não teve jeito, ficou complicado, tá? Por isso que eu sempre falo, jamais a mulher poderá pedir uma separação dessa, jamais. Porque o homem, quando casa, fica doido mesmo, fica doido. Quem é a causa? Como que ela vai pedir se ela é a causa, tá? Bom, a separação, então, judicial litigiosa remédio, aquela que tem que ter uma doença, contraiu o casal, um dos dois, né? Um dos dois contraiu uma doença mental grave e irreversível após o casamento, ou seja, tem que ter declaração médica. Irreversível, não volta nunca mais ao normal. Acontece acidente, acidentes acontecem, né? Também, às vezes, AVC, também um acidente vascular, AVC, ficou com sequelas. Muitas coisas podem acontecer, né? E pode sofrer essa separação judicial litigiosa remédio. Agora, o pior é o outro requisito da remédio. Tem que ficar com o doido, é o prazo. Tem que ficar com o doido ou a doida durante 2 anos. 2 anos tem que ficar com o doido e com a doida. Esse é o problema, né? 2 anos tem que ficar juntos. Deu que é irreversível, tem que ficar 2 anos. Por causa da mútua assistência. Não é porque o marido ficou doente que não gosta mais. Não é porque a mulher ficou doente que não gosta mais. Agora, para sempre também começa a ficar demais, né? Eu falo assim, um casal jovem, ela casou com 18, ele com 20 anos de idade, vamos supor assim. E, infelizmente, ele sofreu um acidente logo depois do casamento. Ficou totalmente debilitado mentalmente, totalmente. Realmente ficou mal. Às vezes até vegetando. Olha só, essa garota com 18 anos de idade vai perder a vida dela? Tudo bem, a gente tem que pensar o que aconteceu. Mas foi fatalidade, ela não teve culpa nisso. Ela não teve culpa nisso, de que ele sofreu esse acidente e ficou assim. Então a gente tem que pensar na vida da outra pessoa também, não na dele também, claro, mas na da outra. Ela vai ficar obrigada agora, com 18 anos de idade, vai ficar obrigada a ficar o resto da vida, né? Então teria que, lógico, um amor não acaba de uma hora para outra, porque tem que ter 2 anos separados, 2 anos de casado pelo menos, nesse caso aí, tá? 2 anos vivendo juntos pelo menos, mas que isso já começa também a perder a vida ela, né? Então aí permite-se separação judicial litigiosa remédio, tá? Bom, esses são os casos. Outro que nós temos, que às vezes tem juiz que não aceitava, era a insuportabilidade da vida em comum. Bastava alegar a insuportabilidade e pronto. Ou seja, o amor acabou. Para um, né? Porque se acabou para os dois, ele faz consensual. Mas acabou para um e para outro, não. Portanto, aquele que ama ainda tem esperança. Se ele tem esperança, ele não quer dar a separação. É obrigado aquele que não ama mais ficar junto? Não, vai entrar com a litigiosa, não tem jeito. Tá? É a insuportabilidade da vida em comum. E tinha juiz que falava, não está nos requisitos 1572. Não tem nada a ver, que tem um enunciado, hein? Um enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista, enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista, lá está descrito que basta alegar a insuportabilidade da vida em comum. Não precisa ter aquele remédio, sanção, nada disso. Basta alegar isso, tá? É complicado, né? Uma vez eu estava numa separação e eu estava pelo marido, mas a mulher não queria mais ele, não gostava mais dele. Entrou com a separação e nós fomos para a audiência de conciliação e reconciliação. E lá, nós sentados, aguardando lá a chamada, daqui a pouco aparece ela com outro, já com outro, né? Daqui a pouco ele olha. Falei, oh meu Deus, o que foi? Quem foi? Está com outro, que outro? A minha mulher está com outro.
aqui começa o momento para você renegociar os honorários. Renegocia os honorários. Porque vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Passar vergonha ganhando pouco é um inferno. Agora, se tá ganhando bem, pelo menos você fala assim, pelo menos tô ganhando. Você fala, né? Vai passar vergonha. Chegou lá, o juiz, a senhora quer separar? Lógico que eu que entrei com a ação, excelência e tal. E ele, e o senhor quer? Eu não, eu amo essa mulher. Eu falei, ui, corno, quase que eu falei pra ele. Tá com outro lá, vai ficar... E ele ficou chorando lá. O juiz, mas senhor, não dá, ela não quer mais. No máximo que eu posso fazer é que vai demorar um pouquinho mais só a separação. É a única sentença que o juiz pode pré-julgar, não é? É a única sentença que o juiz pode pré-julgar, falar assim, olha, eu vou ter que dar a separação. Ou vocês já viram alguma sentença de separação litigiosa falando assim, vocês vão ter que ficar junto. Não tem, vai separar. Agora a culpa, lógico, vai ser de um ou de outro, a juiz não pode pré-julgar. Mas ao pré-julgar, estou dizendo assim, a separação vai ter que ser dada. Se um pediu, ele vai ter que dar a separação, não tem jeito. Mas não dá, senhor, por que o senhor não faz o seguinte? É um período de adaptação à separação. Adaptação, separa. Agora, se o senhor resolver voltar e realmente ama, e ela ama o senhor também, procura o seu advogado, ela procura o dela, e os dois fazem uma composição de reconciliação. E entra com uma petiçãozinha simples aqui, que eu reconcilio rapidinho ele. Ah, é? É desse jeito, né? Faz charme, hein, no tom. Então tá, então assinou. Eu falei, tonto, agora assina. Se chorou, não assina mais, né? Pelo menos não banca o homem agora, né? Mas aí assinou, acabou assinando. Então, havia a possibilidade da reconciliação, lógico, por isso que acabou fazendo. Depois, viveram felizes para sempre, não teve mais reconciliação mesmo, acho que não houve mais mesmo. Mas muito manteiga derretida, né? Mulher não gosta dessas coisas, né? Meio complicado. E aí, seguiu-se a vida deles. Mas olha só, essa é litigiosa. Agora o divórcio. O divórcio que existe no Código Civil de 2002. O divórcio que existe no Código Civil de 2002 está assim, o divórcio direto e o divórcio indireto. O divórcio direto é aquele que tinha que ter 2 anos separados de fato. Como você comprovava isso? Testemunhas. Ou tinha juiz que era mera formalidade, que ele fazia só para ouvir o outro falar, que realmente sabe, conhece os dois e sabe que estão separados de fato há mais 2 anos. E que tinha juiz que falava assim ainda, para não dar problema, né? Que tem testemunha e quer falar, acho que eu estou lembrando, foi no carnaval de 1900. Então, para não cometer um erro, o juiz falava 2 anos, né? 2 anos separado de fato, né? Fala, bastava, pronto, já estava escrito lá. Para não cometer um erro ainda. Né? Mas o que o juiz fazia? Normalmente tinha juiz que aceitava a declaração. Se levava a declaração de testemunha, escrito ou de próprio punho, ou pelo menos reconhecido firma, e colocando que conhece o casal e sabe que está separado de fato há mais 2 anos. Virou mera formalidade aquilo lá. Né? Portanto, era dessa forma. E o divórcio indireto, que era a chamada conversão de separação judicial em divórcio, que tinha que ter 1 ano de casado. Ou seja, 1 ano separado judicialmente ou extrajudicialmente. 1 ano separado judicial ou extrajudicial era a conversão de separação judicial em divórcio. Entrei com a separação judicial, transitou em julgado, passado 1 ano eu poderia converter em divórcio. Não era automático, eu tinha que pedir essa conversão em divórcio. Por quê? Porque havia a possibilidade de reconciliação. Tá? Bom, todos esses prazos foram extintos agora. Esses prazos não existem mais. Tá? 2 anos separados de fato e 1 ano separado judicialmente não existe mais. Então vamos falar da emenda, eu vou falar as 3 opiniões. A emenda constitucional 66 de 2010, 13 de julho de 2010, se não me engano, ela alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. Parágrafo 6º do 226 da Constituição Federal. Olha como estava o parágrafo 6º. Para divorciar, precisava 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato. Olha como veio o parágrafo 6º. O casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. O casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. O que tirou aí? Só os prazos. E eu entendo que esse parágrafo está flexível. Ele está flexível. Poderá. Ele está flexível. Não está dizendo assim, somente pelo divórcio. Tá? Poderá ser dissolvido pelo divórcio. Está flexível ele. E eu acho que ficou legal, ficou bom. É assim que tem que ser a lei.
porque a lei ela não pode, ela tem que tentar atingir o máximo possível da população. Os casos concretos vai ser definido pelo Poder Judiciário, né? E aí que há essas interpretações. Não tem jeito. Se querer fazer lei individual, não tem como, né, para cada um. E está certo até. Bom, vamos colocar o seguinte. A primeira opinião é que a separação foi extinta. Não existe mais. Muitas pessoas estão dizendo isso, pessoas renomadas, estão dizendo que a separação está extinta. Realmente, tudo bem, tem fundamento, muito fundamento, não temos nem o que falar das pessoas, né? Mas há cada um o seu entendimento. Dizem que a separação está extinta. Se há o divórcio, pode o mais, para que ter o menos? Essas pessoas que dizem que a separação está extinta, aí eu falei assim, e quando eu quero a culpabilidade de alguém? Eu quero a culpabilidade, eu quero ver a pessoa declarada condenada. No divórcio não há culpabilidade, há? No divórcio, a regulamentação que estava no Código Civil era só do lapso temporal. Tanto é verdade que quando você entrava com a conversão em divórcio, já tinha um lapso de 1 ano. Quem vai errar? Está escrito? Ninguém erra. Você entrava com um lapso de 1 ano já. Tinha juiz que fazia o seguinte, ele nem mandava citar a outra parte. Ele já homologava e mandava retirar os documentos originais e trocar por cópias, e após o trânsito em julgado, incineração, inclusive. Então, o juiz do interior fazia isso. A outra pessoa nem estava sabendo, já estava divorciada. Mas por quê? Ela falou que cumpriu o requisito. Cumpriu o requisito de 1 ano, acabou, não precisa nem citar outro, para que vai citar? Se não tem mais o que contestar, não há o que contestar, nesse caso aí. Não há mesmo, que é o lapso temporal. Tinha gente que falava assim, não, vou contestar porque ele não está pagando os alimentos. A maioria dos juízes já falava o seguinte, não está pagando, é? O problema é da senhora. A senhora que entra com execução. Entre com a atração, que é pertinente, não aqui, que a senhora vai bloquear um divórcio, né? Bom, a maioria já falava isso. Portanto, realmente, eu achei que até a juíza foi radical, né, nesse caso. Eu entendo que a juíza, pelo menos, tinha que dar ciência para outra parte, né? Agora, tudo bem, contestar, não tem o que contestar mesmo, vai só encher a paciência. Mas ciência tinha que ter dado, o cara está divorciado e não está sabendo, né? A mulher está divorciada e não está sabendo. Meio complicado essa história aí, tá? Então, pelo menos a ciência tem que ser dado, né? Cientificar a outra parte do que está acontecendo. Bom, e aí me disseram assim, não, se você quer a culpabilidade, a separação não existe mais, você entre com uma ação de indenização por responsabilidade civil. Indenização por danos morais, materiais, por responsabilidade civil. Vai dar outra confusão. Aí você vai entrar onde? Que vara? Vara civil ou vara da família aqui em São Paulo, principalmente, que tem vara especializada? Vara civil da família. Você vai entrar na vara civil porque é responsabilidade civil. O juiz vai falar assim, não tem nada a ver com isso, aqui é família, vai para a família. Aí vai ficar aquele negócio, da família fala, não, essa é responsabilidade civil. E vai ficar trocando para lá e para cá. Quando nós tínhamos aqui o Tribunal de Alçada Criminal, lembra? E o tribunal... Teve aquele problema dos tribunais, né? Agora unificou tudo. Mas teve um problema que falaram que o tribunal de alçada que não trabalhava muito, tinha poucos processos e o outro tinha mais. Aí começaram a mandar para o criminal, não é assim? Para eles suprirem a demanda. Eu tive um processo com 1 ano, vai e volta, vai. Não, o tribunal mandou para cá, o de alçada civil mandou para lá. O criminal falou, não é nosso não, vai, volta para lá. Ficaram no bate-bola, que absurdo. E a gente fica esperando 1 ano para decidir com quem vai ficar. Se eles mesmo não se entendem, fica difícil, né? Eu não tenho nada a ver com isso, quem é competência, a competência é o Poder Judiciário que tem que declarar isso, acabou. Vai ficar jogando uma hora para outra, fica complicado. E vai acontecer isso, se eu fizer dessa forma. Ixi, está cheio de gente. A gente sabe que hoje as varas estão entupidas de processo. Quanto menos entrar, melhor, né? E uma vai lá, não, vai para lá. Pode ver, hoje as competências até relativas estão mandando de ofício. De ofício para outra vara, né? Que dependeria, quando é relativa, dependeria do quê? De exceção de incompetência, né? Mas eu entendo que vai dar confusão nessa situação. Tudo bem, mas até que entendemos que caberia indenização por responsabilidade civil, danos materiais e morais. Mas eu não quero só isso. Eu quero a condenação da outra parte para que bloqueie os alimentos sociais, para que bloqueie os alimentos, para manter o status social, os alimentos côngruos. O juiz vai declarar isso na sentença, numa vara civil?
vai criar confusão. Pode até ter juiz que vai falar, não, tudo bem, mas tem a maioria vai falar que não. Vai criar confusão, não vai? Vai criar confusão. Agora, veja bem, ó, para que eu preciso de duas ações daí? Uma aqui, depois a outra na outra vara. A lei, normalmente, está vindo para quê? Para que o Poder Judiciário tenha menos processos, né? Para que consigam tocar mais tranquilamente, né? Mas a gente sabe que não é o problema, a gente sabe que é de gestão, né? Administrativo, do governo, não só por isso, mas o governo, que é o problema, não é que tem muito processo ou não, é gestão mesmo, né? E não é com as leis que vai arrumar isso também, né? Mudando as leis que vai mudar isso também não. Mas, para melhorar um pouquinho mais, estão tentando fazer com que as leis não precisem tanto do Poder Judiciário e consiga resolver fora do Poder Judiciário, né? Extrajudicial. Bom, até que entendamos dessa forma aí, né? Vai precisar de outra ação? Vai entupir de novo o Poder Judiciário. Vai entupir de novo, então não adianta. Dessa forma, não, né? Bom, mas a maioria dizem isso. Entre com ações paralelas. Não existe mais separação. Só existe o divórcio. Entre com as ações paralelas. Isso tem muita gente falando, né? Declarado, tudo, em jornal, né? Escrito, inclusive. Tem bastante. E pessoas de renome que a gente não pode descartar realmente que eles não têm a razão, tá? No pensamento deles, eles têm razão. Tem razão. Agora, a outra opinião, essa eu pactuo, essa é a minha opinião, de que a separação ainda exista. A separação ainda existe. Porque é uma situação de que, primeiro, lá na emenda constitucional, ela é flexível. Poderá ser dissolvida pelo divórcio. Poderá. É flexível. Outra situação que ela tem que existir a separação é uma opção do cidadão. É uma opção do cidadão. E se eu não quero divorciar? Eu quero pensar ainda. Eu estou pensando. E tem casal que fala, vamos ficar um ano assim, pelo menos. Depois reconcilia, tá? Tem casal que quer, depende de cada um. Daí me falaram assim, poxa, mas fica com o divórcio, então. Falei, mas e quem não quer, né? Quem não quer? Vai ficar sem? Então fica meio complicado. Então, a separação permite a reconciliação, O divórcio não, tem que casar de novo ou fica em união estável. Que eu tenho certeza que casar de novo o cara fica mais constrangido. De novo, casar com a minha mulher. É complicado. Eu fiz uma vez uma separação de um casal, converti em divórcio e ele casou de novo. E ele falou para mim, doutor, casei de novo. Falei, meus parabéns. Mas foi com a mesma mulher. Falei, é falta de imaginação, né? Com a mesma mulher. Não, a maioria não vai, ele fez isso, ele fez. Mas a maioria não vai querer fazer casar de novo. É até constrangedor para a família. Pô, esses dois estão casando de novo, parece criança esses dois. O pessoal começa a pensar assim, né? Vai ficar em união estável. E união estável a gente sabe que a comprovação é meio complicada, precisa da justiça. Vai entupir o judiciário depois de novo, tá? Então é permitido ainda a separação, entendo dessa forma. Mas quem não quer a reconciliação... Entra com o divórcio, Entra com o divórcio imediato. É opção. O cidadão tem opção. E a lei não vem para cercear direitos. A lei veio sempre para dar faculdade, sempre para dar opção. É a mesma coisa do caso da Lei 11.441/07. A Lei 11.441/07, que é da separação, divórcio e inventário extrajudicial. Lembra no início da lei? Você entrava com um arrolamento sumário, que é dos requisitos do extrajudicial. O juiz falava assim, extinto do processo sem resolução do mérito. Em curtas palavras, vá procurar o cartório, não é aqui. Que absurdo esse entendimento. Tanto é absurdo que veio o provimento de São Paulo, depois veio a resolução do CNJ. A resolução do CNJ, a resolução 35, ela diz assim, é opção. Você escolhe o judicial ou extra, é opção do cidadão, ele que escolhe. A lei não vem para cercear direito, ela vem para dar opções. E veio a resolução do CNJ. Todo mundo cumpre agora, né? Está lá na resolução 35, que é a opção. Então, aqui eu entendo a mesma coisa, a opção, não pode cercear. Se existe, deixa lá. Bom, outra situação. Na litigiosa. Se eu quero a condenação de um, eu vou entrar com o divórcio? Existe culpabilidade no divórcio? Divórcio não se discute culpa. Era só o lapso temporal. Como que eu vou pedir um dano moral? Tanto é verdade que quem fala que a separação está extinta, ele fala que não é no divórcio. Fala que é uma ação paralela. Bobeira, né? Duas ações, tá? Eu quero
a separação para condenar aquela pessoa, para perder o direito a utilizar o meu sobrenome, para perder o direito aos alimentos civis, os côngruos. Por isso que eu quero a condenação. E eu entro com a separação. Aí me falaram assim, mas se ela não quer pedir alimentos? Aí eu falei, entra com o divórcio imediato. Não é melhor deixar assim? Aí eu peguei, né? Ele não ficou sem falar nada, né? E agora? Quem quer? Falei para ele. E quem quer realmente os alimentos? Quem não quer, entra com o divórcio imediato, é uma opção. Agora, quem quer? Vai ficar sem direito? Fica complicado, né? Ah, vai ter que entrar com uma ação de alimentos. Tudo bem, entra com ação de alimentos. Vai pedir status social. O juiz vai falar quem foi o culpado. Não tem como falar nos alimentos. Cria-se uma situação complicada. Você vê que cria uma situação complicadíssima, tá? Complicada. Agora, dos que defendem que a separação terminou, entenderia assim se fosse regulamentado o divórcio. Se regulamentar o divórcio, tudo bem. Então, regulamenta o divórcio. Coloca que o divórcio vai ter culpabilidade. Também agora. E pronto. Coloca que o divórcio vai ter culpabilidade. Aí sim, acabou, está extinta a separação. Aí estaria extinta, realmente. Aí está certo, está correto. Né? Mas tem que regulamentar o divórcio. Enquanto não tem, como que eu vou fazer? Fica difícil. Né? Olha outra situação. Separação de corpos. Medida cautelar de separação de corpos. Eu vou entrar com a medida cautelar de separação de corpos porque o outro está apanhando. Eu tenho que entrar com uma medida rápida, pode morrer a pessoa. Entro com a cautelar de separação de corpos. Nós sabemos que é uma medida preparatória. E se eu não entrar com a principal em 30 dias, o juiz revoga a liminar. E a pessoa apanha de novo. Né? E agora? Eu entro com o quê? Qual a ação principal da cautelar? Separação judicial litigiosa, não está divórcio. Não está divórcio escrito na lei, é separação judicial litigiosa. Aí, mas eu entro com o divórcio, porque não tem mais agora. Eu quero ver o juiz entender isso. Juiz que a maioria é legalista hoje. Por causa dos tantos processos que nós temos, ele não tem como ficar pensando também. Não é culpa dos juízes também. Então ele está aplicando o que está na lei. O que está na lei está, o que não está, ele não vai dar. Né? É difícil hoje. Né? Então ele vai aplicar a legislação. Não tem, está extinto. Está extinto. Você teria que entrar com uma separação mesmo aqui. Não tá. Então, se realmente a separação está extinta, tem que regulamentar o divórcio. Aí tudo bem, estaria a favor dessa situação. Mas não está regulamentado, então tem que deixar a separação ainda. Tem que deixar a separação ainda. Não tem jeito. Tá? Enquanto não regulamentar o divórcio, vai precisar deixar assim a separação. Não tem como. Mas ficou importante o quê? Que não tem mais esse lapso temporal. Divorcia de forma imediata. Não é o divórcio direto que muita gente fala. O divórcio direto já existia, eram 2 anos separados de fato. Ou o indireto, 1 ano separado judicialmente. Hoje, divórcio imediato. Você pode divorciar de forma imediata, não precisa do lapso temporal. E tinha... ainda tem pessoas que falam que é divórcio relâmpago. Divórcio relâmpago, divórcio a jato também. Divórcio a jato porque fez em 30 minutos, que absurdo. Eu falei, o procedimento não muda. O procedimento é o mesmo tempo que se demora. O que foi tirado é o lapso temporal, o requisito material, não processual. O processual ainda é a mesma coisa. Se eu quiser divorciar consensualmente, é no mesmo dia na justiça. E lá no cartório, se eu quiser, eu faço em menos tempo ainda do que 30 minutos. Faço em 10 minutos. Ou, se eu já marcar com ele, eu mandei a minuta e ele já fez lá no cartão, mandei a minuta por e-mail, ele já fez e transcreveu, basta eu ir lá no horário que foi marcado e todos assinam. Acabou? Ele está acabado também. Existiu o divórcio. Então, o procedimento não mudou nada. Tá? Mas as pessoas pensam que mudou, o procedimento está mudado. Não, nada disso. Tá? O divórcio é que não precisa mais do lapso temporal. Ficou importante hoje. Tá? Você divorcia e amanhã, você casa e amanhã você pode divorciar. Igual acontecia em alguns estados dos Estados Unidos, né? Um pouco antigamente, que a pessoa casava só para ter as núpcias, né? A noite de núpcias. E no dia seguinte já divorciava. Hoje não precisa mais disso, lógico. Né? Hoje não precisa mais. Vou casar para ter noite de núpcias. Isso já está muito antes. Isso já tem um test drive muito antes, né? E é importante até, né? Mas é importante porque daí não fala que foi enganado, né? Foi enganado. Ela era tinha coitofobia, né? Coitofobia? Coitofobia é passível de anulação, né? Coitofobia você já sabe, né? Fobia é medo, coito você já sabe.
É doença só da mulher, viu? Só da mulher, tá? Só da mulher. Já pensou, homem, tô com coitofobia? Não dá certo, né? É aquela que a mulher começa na lua de mel. Não é aquela que a mulher tá com dor de cabeça 6 meses, hein? Com dor de cabeça 6 meses é outra coisa. Tá? É frescura. Frescura é débito conjugal passivo de separação. Aqui não, aqui é doença, doença. O marido começa a tirar roupa na lua de mel, ela, ai meu Deus, você dá a vassoura, porque mata, mata. É perigo. Isso é coitofobia. Doença, 2 médicos vão atestar, tudo isso, tá? E aí é anulação do casamento, anulação do casamento. Por isso que eu falo, é importante testar antes, para depois não ficar alegando essas coisas, né? E do homem é a impotência coeunde. Impotência coeunde é aquela que o médico atestou o óbito. Não tem mais jeito, faleceu. Nem o azulzinho dá mais certo, viu? Portanto, isso também é anulação do casamento, que é impotência coeunde, tem que ter dois médicos atestando isso, perícia, e realmente é anulação do casamento e não separação. Não é frescura, aqui é doença mesmo. Aí como que você vai alegar isso hoje? Meio complicado, né? Porque a maioria já teve um teste, drive, né? Uma amostra grátis. Então, não dá para alegar depois. A não ser que tem pessoas que ainda... casei virgem, essas coisas. Né? Igual nosso amigo Kaká, né? Os dizem. São Paulino é fogo, hein? Te falar. Mas tudo bem. E aí, acontece, tem gente que acontece isso. Aí realmente pode alegar, mas é muito difícil, a gente sabe disso que é muito difícil, né? Tanto é verdade que aquele negócio de anular o casamento de mulher virgem em 10 dias acabou, que era o Código Civil de 16, hoje nem existe mais isso, tá? Bom, esta é a minha opinião, que ainda existe a separação, portanto, por causa de tudo isso, né? Da reconciliação, da separação de corpos, da culpabilidade do outro, que eu preciso, tá? Existe. Se não precisar nada disso, se não precisar, eu entro com o divórcio imediato. Ou seja, eu pactuo de que a lei veio para dar opções. Você pode fazer isso ou isso. Se você não precisa daquilo, você entra com o divórcio mesmo, acabou. Para quê? Não é? Agora, na prática, eu entendo que a separação, principalmente a consensual, ela vai começar a ser afastada. Na prática vai ficar afastada mesmo. Porque a maioria vai pedir o divórcio imediato. Como eu disse, normalmente a outra já está fazendo a separação, porque já tem outro em vista, né? Ou outra em vista, assim por diante. Então vai realmente fazer o divórcio imediato, do que escolher a separação para depois converter em divórcio. Tá? Bom, terceira opinião, essa é mais grave. Essa é mais grave porque veio de um juiz. E nós dependemos deles, não tem jeito. Né? Um juiz escreveu no conjuro, inclusive, está escrito, um juiz de direito da vara de família, hein? Mas é do interior. E ele falou assim, saiu manchete assim, divórcios efetuados pela emenda constitucional 66/2010 poderão ser cancelados, poderão ser revogados. Primeira coisa, ele diz que matéria de família não deveria ser regulamentada na Constituição Federal e sim por uma lei ordinária. Então, prevalece ainda o Código Civil e não a Constituição Federal. Né? Bom, tem até um certo sentido, mas com o tempo que passou muito, não tem muito sentido. Porque desde 1988, esse artigo 226 existe. Desde 1988 ele existe, esse artigo. Por que não foi já falado lá atrás, que não era matéria de ordem constitucional, o casamento? Né? Já está lá. 226 já estava previsto, inclusive os prazos. E o Código Civil de 2002 copiou o 226, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Ele copiou, para não mudar os prazos. Né? Então já existia. Aí eu entendo que já acho que caiu por terra. E ele falou outra coisa importante, fundamentado, que se a Constituição Federal, uma lei geral, e o Código Civil é uma lei especial, específica, vamos dizer assim, no âmbito constitucional, né? Seria uma lei específica para casamento, nesse caso, que fala lá no artigo 1580, que ainda está lá o 1580, não está revogado, né? 2 anos separado de fato e 1 ano separado judicialmente. Ele diz que o Código Civil deveria prevalecer sobre a Constituição, porque o Código Civil é uma lei específica, no sentido de atos civis, e a Constituição Federal é uma lei geral. E aí ele aplica, todo mundo sabe isso, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Ele diz que foi
totalmente desprezado a lei de introdução ao Código Civil, a lei de introdução ao Código Civil, no artigo 2º, parágrafo 2º, que a lei especial prevalece sobre a geral. Portanto, poderia ser revogado, o que prevalece ainda é o Código Civil. E pode ser revogado. Bom, na medida que vem de uma opinião do juiz, se você entrar com uma ação, cair na vara dele, ele não homologa. Ele não vai homologar. Ele não vai homologar. Tá? Ele vai dar extinção do processo, você tem que recorrer, vai dar uma briga danada. Que eu acho um absurdo. As partes estão querendo, as partes. É consensual. Por que ele vai bloquear um negócio desse? Tá? Ah, mas é meu entendimento. Oh, vai atravancar a vida da pessoa. É consensual. E eu já vi juiz até no dia, hein? No dia que entrou a lei, 13 de julho, a pessoa entrou com a separação, acho que ela não estava bem atenta, que mudou a legislação, e no dia, separação, tal, o juiz falou assim, olha, mas hoje está entrando a lei em vigor já do divórcio, você não quer fazer o divórcio imediato? A gente já faz um aditamento aqui para o divórcio, não precisa mais separação, não. Aí os dois falaram, não, tudo bem, é melhor mesmo, divórcio. E ele fez, o juiz. Ele mesmo avisou. No dia, hein, que estava entrando em vigor. O juiz mesmo avisou. Então, você vê os entendimentos. Né? Agora, o problema, o que eu fiquei preocupado, nessa semana eu também estava... Onde eu estava? Acho que era Porto Feliz. Essa semana eu passei por um monte de lugar. Né? Porto Feliz, Santos, depois fui na ESA de Santos, depois eu fui para Peruíbe e ontem estava em Sorocaba. Mas acho que foi em Porto Feliz, se não me engano. E o presidente da subseção falou para mim, aqui tem esse entendimento, tem dois. Um juiz homologa, o outro não homologa. Mas não falou fundamento. Né? Ele falou que um homologa, o outro não homologa. Da primeira homologa, da segunda vara não homologa. Você vê que complicado? Aí eu falei para ele, dica prática. Você entra e fica esperando no distribuidor. Fica esperando no distribuidor, não é eletrônica? Não é eletrônica a distribuição? Distribuiu. Segunda vara, agora é minha vez. Primeira, vai, a minha, primeira. Cai na primeira, né? Lógico. Se cair na segunda, não vai homologar. Você tem que ficar aguardando as pessoas distribuírem lá. Qual vara que está agora? Agora primeira. Só tem duas, é fácil. A primeira. E pronto. Né? É igual se fazia na fazenda pública, né? Daquelas liminares, lotação, tudo isso. Tinha a vara que dava liminar, tem a vara que não. Aquela vara dá. Então, você vai distribuir, vai contar com a sorte. Você fica esperando, né? Fica esperando. Agora é a sexta. Distribui a minha. Pronto. E aí vai para lá, liminar. Mas é assim. Infelizmente, vai ter que usar desses artifícios, porque para tentar não cair naquela vara que não homologa. Que eu acho um absurdo. Se é consensual, poxa, ninguém está discutindo isso. Homologava e acabou. Tá? Mas é outro entendimento, e você vê que não seria só esse juiz, tem outro juiz fazendo. E não é só esse, eu tenho certeza, no estado todo, né? No Brasil todo. Né? Tem muito mais, muito mais. Se nesse daí que tem duas varas, é 50%. 50% não homologa. Né? Então é complicado. Temos que ficar atento quanto a isso. Mas eu entendo que, poxa, esse daí não tem muito fundamento. Viu? Não teria tanto fundamento assim. Né? Ele até tem legalmente, mas, poxa, não vai, acho que não vai pegar. Nesse caso, eu entendo que acho que não vai pegar. Tá? Bom, entender essas três opiniões aí, essas três opiniões estão todas aí para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Vamos falar rapidamente da guarda compartilhada. Mas eu sempre costumo falar da guarda em si, primeiramente. Nós temos duas espécies de guarda. Guarda natural e a guarda judicial. Para entender a guarda compartilhada, senão fica difícil. Guarda natural e a guarda judicial. A guarda natural é aquela que decorre da própria natureza. Por exemplo, casamento, união estável, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Né? Casamento. Casou, teve filhos, de quem é a guarda natural? Dos pais, dos dois, né? Do marido e da mulher. E na convivência, na união estável, é a mesma coisa. E o outro é a família monoparental, guarda, né, natural na família monoparental, ou seja, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Família monoparental. Exemplo, Xuxa e Sasha. Xuxa e Sasha, família monoparental. Né? A Xuxa vive com sua filha, tem a guarda, portanto é uma família monoparental. Agora o pai da Sasha, o Xoxo, não tem família monoparental, né? Porque é somente ele sozinho. Mas eu vi uma fofoca, viu? Eu vi uma fofoca que ele vai casar com a Xuxa. Eu vi uma fofoca. Se casar, foi esse meu exemplo, viu? Mas já achei outro. A mãe dos filhos do Gugu. A mãe dos filhos do Gugu, família monoparental também.
E essa nunca vai deixar de ser exemplo. Nunca vai deixar de ser. Essa vai ficar tranquilo. Foi inseminação artificial ainda. Ai, tem nojo, tem nojo, tem nojo. Então, a guarda natural seria essa. Agora, o que importa mais para nós é a guarda judicial. E a guarda judicial é aquela que os pais estão separados. Quando os pais estão separados, né, que eram casados ou em união estável, estão separados, não produção independente, né, monoparental, tá? Mas quando estavam casados ou em união estável, separam. Aí vai ter que ser definida a guarda. Né? E a judicial que é mais importante para nós. A primeira guarda judicial é a chamada guarda única ou unilateral. Guarda única ou unilateral. 90% dos casos são guarda única ou unilateral. Ou seja, ou vai ficar com a mãe ou vai ficar com o pai. A criança vai ficar com a mãe ou com o pai? Normalmente aqui no Brasil com a mãe. Normalmente com a mãe aqui. Né? A guarda, o costume aqui no Brasil é com a mãe. Claro que existe o inverso, mas é a maioria. A maioria é com a mãe, tá? Bom, a mãe vai ser a guardiã e o pai o não guardião. O guardião ou a guardiã tem o poder do quê? Da guarda física. Tem o poder da guarda física, não é só a guarda jurídica. A guarda jurídica é dos dois, né? Que é aquela que envolve alguns casos do poder familiar com autorização para casamento, tem que ser os dois. Autorização para viagem para fora do país, tem que ser os dois, e assim por diante. Mas a guarda física significa a posse do menor. O guardião tem a guarda física, a posse do menor. Em razão dessa posse do menor, ele tem o poder da imediatividade. Poder da imediatividade, que pouca gente fala nesse poder da imediatividade. O que significa esse poder da imediatividade? Poder na escolha ou nas escolhas imediatas de alguns direitos do poder familiar. Alguns direitos do poder familiar. Por exemplo, escolha de escola, escolha do convênio, escolha do médico, escolha do hospital, escolha do dentista. Quem vai escolher isso? Quem está com a guarda física, quem tem a posse do menor, que é imediato. Você vai ficar tendo que ligar, qual médico que eu vou levar, qual hospital? A criança está com um problema agora, tem correndo. Né? A escolha é imediata. Por que você escolheu vamos dizer assim, escolheu um médico de R$500 a consulta e não de R$100? Porque a escolha é minha, é imediata. Você que vai ter que colaborar, inclusive. Né? Devia ter escolhido de 100. Não, eu escolhi de 500 que a guarda é minha. Eu tenho esse poder da imediatividade. Eu quero o melhor. E você tem que colaborar com esses R$500 também. Tá? Então é a escolha imediata. Quem escolhe a escola a mãe, quem escolhe o convênio a mãe, quem escolhe o médico a mãe, quem escolhe o dentista a mãe, os cursos essas curriculares a mãe, tudo a mãe. Poder da imediatividade. Por isso que não cabe prestação de contas na ação de alimentos. Por isso que não cabe prestação de contas nos alimentos. E tem gente que quer prestar contas. Quero ver quanto ela está gastando, sei lá. Se você entrar no Google, aparece uma petição lá de prestação de contas dos alimentos. Aí você copia ela, realmente vai tomar aí uma extinção do processo. Tanto é verdade que o STJ decidiu ano passado. Não cabe prestação de contas dos alimentos. O advogado entrou com ação, falou advogado, porque a parte não sabe se pode ou não pode, é o advogado que sabe. Entrou com uma ação pedindo a prestação de contas. Perdeu em primeira instância. Extinção do processo em resolução do mérito não cabe. Apelou. O tribunal falou, não cabe prestação de contas dos alimentos. Recorreu, o recurso especial foi para o STJ. O STJ, pelo amor de Deus, não cabe prestação de contas nos alimentos. Perdeu em todas as instâncias. Não cabe prestação de contas nos alimentos. Por causa do poder da imediatividade. Ela que escolhe. Ela que escolhe. Esse é o fundamento, né? Importante. Mas, doutor, sempre assim, ex-marido, pai, fala assim, doutor, estou depositando dinheiro na conta dela, da mãe, né? Estou depositando dinheiro na conta, e ela está desviando meu dinheirinho, está desviando, ela está comprando bolsa, sapato e bota agora, bota. Maldito frio. Então tinha indo embora esse frio, agora voltou de novo, bota, casaco. Bom, bolsa, sapato e bota, primeira coisa. Está desviando. Inclusive agora está dançando baile funk com o meu dinheiro. Baile funk ainda. Está dançando pocotó, creu em mim. Falei, é mesmo, tá dançando eguinha pocotó agora também com o seu dinheiro? Tá. Bom, se ela realmente está fazendo isso com o seu dinheirinho, não cabe prestação de contas, viu? Sabe o que cabe? Se realmente ela está fazendo, altera a guarda.
Modifica a guarda. Ah, não, deixa com ela mesmo a criança. Você vê que, ó, você já pega a pessoa por aí. Tá fazendo só a picuinha, viu? Mas claro que existe gente que faz isso. E o pai, consciente, ele altera a guarda. Ele não quer o dinheiro, ele quer o bem-estar do menor. Como uma vez eu fiz, que a mãe tirou da escola particular para colocar na pública. A escola era cara ainda, e ele pagava tudo. Tirou da escola particular para colocar na pública para ficar com o dinheiro. E aí o menino reclamou pro pai, pai, não tô gostando da escola que a mãe colocou, não, essa escola tá ruim, não sei o que lá. Ai, os meninos estão tomando meu pirulito, assim. Ô, filho, o que foi então? Mudou que escola? Aí foi ver, que é a escola pública, né? No recreio eu só tomo leite de soja, ovo de soja, carne de soja, alface de soja, tudo de soja. Era merenda. Aí realmente ele falou, vamos alterar a guarda, tu pode alterar a guarda, né? Provado que pagava os alimentos direitinho e provado ainda que tinha transferido de escola, é fácil provar documentalmente. O juiz, claro, o que o juiz fez? Reverteu a guarda e deu busca e apreensão liminar ainda. O que mais a mãe poderá fazer se ela foi capaz de fazer isso? Né? Tirando uma escola boa, que não era falta de dinheiro. E se fosse, também não era o caso, viu? Ela teria que entrar com o revisional. Ou entrar com a execução da alimentos, você não está pagando. Mas estava cumprindo todas as obrigações. Aí deu, até liminar, a gente alterou essa guarda e buscou apreendeu a criança. Então existe, né? Esses casos existem sim. Mas é difícil, muito mais difícil. A mãe realmente, ela que acaba cuidando. A maioria é assim, dá R$1.000 de alimentos e fala, tô dando muito. Bom, às vezes, se a criança estuda, só de escola é metade, né? A gente sabe que esses R$1.000 é para suprir. Se a criança está bem, você está vendo que ela está bem tratada, aquele dinheiro está indo tranquilamente. Está indo tranquilamente indo embora. Né? Mas a pessoa não tem consciência disso. Muitas vezes o pai não tem consciência disso. Viu? Bom, essa é a guarda única unilateral. Agora, guarda alternada, antes de chegarmos na guarda compartilhada. A guarda alternada é que muita gente confunde. A guarda alternada é aquela que alterna-se a guarda física e o poder da imediatividade em períodos longos. A guarda física e o poder da imediatividade são alternadas em períodos longos. 6 meses com a mãe, 6 meses com o pai. 6 meses com a mãe, 6 meses com o pai. Muito repudiada pelo Poder Judiciário aqui no Brasil e também pelo Ministério Público. Complicado, né? O poder da imediatividade alterna também. Por exemplo, 6 meses com o pai. Vai estudar na minha escola é melhor, filho. Vai estudar, vai também frequentar minha religião é a melhor que tem. Vai jogar futebol, menino. Vou colocar você na escolinha de futebol também, vai jogar futebol. 6 meses depois vai para a mãe. A mãe fala, a escola que seu pai colocou é uma porcaria. Vai estudar na minha escola. A minha escola é a melhor que tem, mudou já. Também não vai frequentar a religião do pai, vai frequentar a minha religião. A minha religião é a melhor que tem. É melhor. A criança fica, ai meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Nem sabe que Deus que é a criança. Né? Também, menino, não vai mais jogar futebol que o pai colocou. Vai dançar balé. Balé agora, balé, menino. Uma vez um aluno falou para mim assim, professor, não precisava mudar da escolinha de futebol para o balé, bastava mudar de time, para a escolinha do São Paulo Futebol Clube. Não entendi também. Não entendi também. Mas é feio, é fogo, viu? Ontem eu falei isso, o presidente da CASP, o Canton, vai dar processo. Oh, meu Deus, viu? Mas, vai fazer o quê? É para gravar, tá? Pelo menos esse time acaba gravando, né? Gravando, tá? Na verdade é uma homenagem para o time de São Paulo, viu? Homenagem. Mas aí grava, você não esquece mais essas coisas, viu? Mas, como eu sou corintiano, vou falar uma para vocês não ficarem. Vou falar uma para vocês não ficarem chateados quem são paulinos. Porque uma vez um aluno falou assim para mim também. Eu estava dando aula de relativamente incapaz, né? Do artigo 4º do Código Civil. E aí, falei que os índios silvícolas não são mais relativamente incapazes. Depende de lei especial. Estatuto do Índio, lei da FUNAI, assim por diante. Ou seja, índio maior de 21 anos, 21, não é 18, tá? Que é lei especial. Índio maior de 21 anos, alfabetizado e corintiano plenamente capaz. E ainda espertão ainda, né? Aí um aluno engraçadinho falou, professor, tá tendo algum conflito aí. Como vai ser corintiano e alfabetizado? Fazer o quê? Acontece essas coisas, viu?
Ah, você tem até advogado, ó, advogado. Mas é fogo. Mas essas histórias é importante, né? Mas a guarda compartilhada, quando tem pais fanáticos em time, não dá certo também não, viu? De times diferentes não dá certo também, nem guarda compartilhada, que eu vou mostrar depois aqui, que é complicado. A gente leva na brincadeira, né? Na esportiva, e tem que ser levado. Quem ganha dinheiro são eles, não somos nós, né? Ficou muito diferente do que era do passado. Mas hoje mudou muita coisa. Não se dá para se matar ou matar o outro por causa de time de futebol. Isso não existe. Tá? Mas as pessoas ainda são muito fanáticos e ainda prejudica a criança, que eu vou mostrar aqui na guarda compartilhada, o que os pais fazem. Né? Bom, essa guarda alternada, muito difícil, hein? Por isso que o Ministério Público repudia, e o juiz também. Imagina, a criança a cada 6 meses fica mudando, fica complicado. Bom, a criança, uma defensora pública me falou assim, mas eu consegui uma vez, professor, consegui. Foi na Escola Superior de Advocacia. Inclusive, eu estou dando um curso na ESA, viu? Começou essa semana, terça-feira de manhã, viu? Acho que dá até para entrar ainda, porque é uma aula só que perdeu. 3 de agosto começou. São 8 manhãs, tá? 8 manhãs. Era à noite, agora estou de manhã. 8 manhãs. Mas já tem um outro curso programado para outubro, tá? Às terças de manhã. São 8 manhãs, 24 horas aula de teoria e prática de direito, família e sucessões, tá? É bem bacana, um curso que sempre tem na ESA. E agora eu vou ter um curso, dia 10 agora, não sei se tem vaga ainda, mas dia 10 agora, começa agora, terça-feira agora, na ESA também, Escola Superior de Advocacia, aqui no Largo da Pólvora, né? Na Liberdade, 10 de agosto, das 19 horas às 22. Petições no direito de família. Petições no direito de família. É bem prático o curso, tá? Algumas sugestões importantes que eu coloco dentro de uma petição e mostro para vocês que é de suma importância colocar aquilo, tá? E alguns modelinhos que são lançados lá. Claro que não vou fazer petição lá. A matéria, procedimento, tudo, e bem prático o curso. E algumas sugestões nas petições, tá? Dia 10, começa agora na Escola Superior de Advocacia. Caso vocês perderem esse curso, eu estou em setembro, às quintas-feiras de setembro, aí é no curso Legale, que agora virou faculdade, também faculdade Legale, e lá estou também com petições de família em setembro, tá? São 4 noites também. Mas quem tiver a oportunidade, começa agora dia 10 de agosto, na Escola Superior de Advocacia. Tá? É bem prático o curso. Aí uma aluna falou assim para mim, essa defensora, no curso da ESA até, mas eu consegui. O pai morava no Rio Grande do Sul e a mãe no Rio Grande do Norte. 6 meses a criança ficava no Rio Grande do Norte, 6 meses no Rio Grande do Sul. Para os pais era muito bom, porque não tinha o ônus da visita. Aí a pessoa mandar a criança toda hora, cada 15 dias, ou de avião, ou de ônibus, é um inferno para a criança, imagina. Né? A distância é muito grande, mesmo de avião, você sabe que demora. Né? Complicado. Para os pais ficaram bom, mas para a criança, já pensou? 6 meses num lugar que o clima é diferente, cultura diferente, tudo diferente. 6 meses a criança falava oxente, oxente, 6 meses ela falava que. Muita diferença, coitado. Depois um psicólogo no final do ano para ela, né? Porque vai precisar. Essa é alternada, muito difícil de ser aplicado. A outra guarda é a guarda compartilhada. Agora sim, guarda compartilhada vê através da Lei 11.698/08, Lei 11.698/08, alterou 2 artigos do Código Civil, artigo 1583 e 1584 do Código Civil. Esses 2 artigos foram alterados pela Lei 11.698/08. Bom, o que é guarda compartilhada? É um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores. O sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores. Costumo dizer que esse conceito já está ultrapassado, porque o STJ decidiu agora, no início do ano, guarda compartilhada aos avós. Avós paternos e maternos também, tá? Deu guarda compartilhada para os avós. E tem um pedido agora também de que o vizinho está pedindo guarda compartilhada, o vizinho. Porque os pais, quando trabalhavam, deixavam com o vizinho. E os pais mudaram agora. E o vizinho está com saudade da criança. E vice-versa, a criança também pergunta do vizinho. Está pedindo guarda compartilhada. Para você ver. Hoje, mais o que importa é a afetividade e não a consanguinidade, hein? É a afetividade o que mais importa do que a consanguinidade. Bom, o que seria isso?
Já estou dizendo, sistema de corresponsabilização significa que a guarda física e o poder da imediatividade são de ambos, simultaneamente. A guarda física e o poder da imediatividade são de ambos simultaneamente. Olha como ficou fácil quando eu expliquei guarda física e poder da imediatividade. Ficou fácil aqui. São simultâneos, dos dois. Quem escolhe a escola para a criança? Os dois. Quem escolhe a roupa? Os dois. Quem escolhe o convênio? Os dois. O médico? Os dois. O pediatra? Os dois. O dentista? Os dois. Os amigos? Os dois. Todos os dois. Por isso que é difícil guarda compartilhada no Brasil. Tá? Porque quando separam, nem quer ver a cara do outro. Né? Mas existe pessoas amigas ainda. Que separam e são amigos ainda. Existe, ainda existe. Mas são raros. Por isso que é difícil aqui no Brasil. Bom, outra coisa importante. Então, o poder da imediatividade e a guarda física são dos dois simultaneamente. Agora, eu vou dar 4 requisitos subjetivos. 4 requisitos subjetivos para você conseguir uma guarda compartilhada. Nem contei o histórico, viu, dessa guarda compartilhada, que parece bem com a Espanha e tal, que lá, problema lá de Salomão, né, que o Salomão foi decidir de quem ficaria com a criança, e ele mandou cortar no meio, e aquela história. E aqui no Brasil e na Espanha, Portugal, é difícil de dar guarda compartilhada, difícil de conseguir. E nos países anglo-saxônicos, desde 1900, da década de 70, já existe tranquilamente. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, são tranquilamente conseguida essa guarda compartilhada e convivência com essa guarda compartilhada, desde a década de 70. Aí é por causa do problema realmente de costume, né? E do clima, acho até, do clima. O problema mais é climático mesmo, né? Aqui nós consideramos que nós somos países de sangue quente. E lá, países de sangue frio. Onde aqui, nos países de sangue quente, a emoção está acima da razão. E nos países de sangue frio, a razão está acima da emoção. Até pouco tempo atrás era assim, né? Na Copa do Mundo. É que hoje mudou um pouquinho. Mas na Copa do Mundo ainda era assim. O Brasil, gol do Brasil, o Brasil ganhou, campeão, chorava, o Galvão Bueno chorava, ficava rouco, né? Em outros países, por exemplo, a Alemanha, gol da Alemanha. O problema ganhou a Copa do Mundo, ganhou, pronto. O Brasil não, ganhou aquele negócio, aquela história, né? Mas hoje mudou um pouquinho, todo mundo está vibrando com isso, mas é menos que o Brasil, menos que os países quentes. Fórmula 1, né? Fórmula 1 é assim. O Felipe Massa ganha, tá difícil de ganhar, né? Tá complicado hoje, né? Mas quando ganha, chora. Agora o outro, inglês ou alemão, meus parabéns, você ganhou a corrida. Pronto, né? É desse jeito. Muito obrigado. Pronto. É difícil, a frieza é diferente, né? É muito diferente. Então lá realmente dá muito certo a guarda compartilhada. Aqui fica muito difícil, porque a emoção está muito acima, mas muito. Você sabe disso principalmente quando você para. Quando você para, um quer ver a caveira do outro, né? E um quer ficar melhor que o outro também. Não é só a maldade com o outro, mas querer ficar melhor que o outro. Tá vendo? Eu saí melhor porque eu estou bem e ele está mal, lá, tá vendo? Infelizmente é assim, que eu vou mostrar agora. 4 requisitos, portanto. 4 requisitos para conseguir uma guarda compartilhada. Requisitos subjetivos, que não está na lei, tá? Olha, já é difícil, hein? Sem esses requisitos, quase impossível você conseguir essa guarda compartilhada. Então, primeiro, ambos querem a guarda, os dois querem a guarda. Ambos querem a guarda, os dois querem a guarda, tá? É consensual, portanto, normalmente é consensual. A regra que é consensual. Agora, existe uma possibilidade, sim, de que o juiz, de forma coercitiva, aplique a guarda compartilhada. Quais são os casos? Em situações específicas. Por exemplo, a criança nasceu com deficiência grave, mental ou física, grave, né? E o pai ainda separou da mãe porque falou que a culpa é dela. Nasceu de você, é sua culpa. Tem gente que faz isso, hein? Que absurdo, hein? E é fácil daí para esse pai, que se separou da mãe, não vê mais a criança, só deposita um dinheiro na conta. Acabou. É fácil, né? Desse jeito é fácil. Tem que coibir. O juiz vai lá e dá guarda compartilhada. Aí sim, guarda compartilhada. Você também tem que levar para o hospital um dia a mãe e um dia o pai. Você também tem que levar para a fisioterapia, para o psicólogo, um dia a mãe e um dia o pai. Não é só dar o dinheiro, não. E com essa situação ele vai se acostumando. E vai se agregando a isso. Tá? Aí é possível. Agora, por exemplo, vias normais. A mãe quer ficar com a guarda. O pai fala, não, pode ficar com você. Eu não quero, não. Pode ficar com você. Não tenho nem tempo para isso.
Aí o juiz vai falar, não, vocês vão ficar? Não, isso não é guarda compartilhada. Tá? Aí isso não é guarda compartilhada. Então, normalmente, ambos querem, ou seja, os dois querem consensual. Segundo requisito, deverá ter uma alternância de lares. Deverá ter uma alternância de lares em períodos curtos, porque se for em períodos longos, deverá ser alternada. Né? Tem que ser compartilhada, períodos curtos. Por exemplo, segunda, quarta e sexta com a mãe, terça, quinta e sábado com o pai. E domingo livre, né? Criança está saco cheio. Quero ficar livre, domingo, tá. Uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Durante a semana com a mãe, nos finais de semana com o pai. Isso que eu estou falando é guarda compartilhada, hein? Porque tem gente que fala assim, não, nem precisa de ter esses dois domicílios. Aí tirou a guarda compartilhada. Até tem gente que aplica a guarda compartilhada sem mudar de domicílio, sem frequentar outro domicílio. Como eu já vi numa peça assim, guarda compartilhada, o sistema estabelecido para a guarda é a compartilhada, colocaram assim na petição. E, inclusive, o pai terá direito a buscar a criança na sexta-noite às 18 horas e entregá-la no domingo às 18 horas, quinzenalmente. Isso não é guarda compartilhada, isso é visitas. Ou seja, é guarda única. Confundiu tudo, não sei como o promotor deixou homologar o negócio daquele. Porque está confundindo tudo. E aí o pai se sente no direito que é guarda compartilhada. Não é guarda compartilhada, tem que compartilhar tudo. Eu pago direto ali, acabou e pronto. É desse jeito. Porque está escrito guarda compartilhada. Mas na verdade não é. Aquilo é visitas. Né? Guarda compartilhada, para a criança é fabuloso. Ela não sente que o pai e a mãe separaram. Porque está sempre junto. Né? Quem leva para a escola? Um dia o pai, um dia a mãe. Quem vai buscar um dia o pai e a mãe, assim por diante. Então, o sistema de visita é diferente. O pai vai buscar a criança para ir para a casa dele dormir. Ele fala, filho, é visita mesmo? Dorme na minha cama, vai. Dorme na minha cama, cada 15 dias. Dorme. Ou dorme no sofá, vai. Ah, não, vou comprar aquele colchão do Carrefour, que é barato agora, está R$19,90, aquele colchão do Carrefour, aquele lá que enche de ar, aquele azul, enche de ar, e vou deixar ali mesmo. Tá? Isso é visita. Isso é visita. Agora, compartilhada, não. O pai tem que ter um quartinho do filho lá na sua casa. A mãe tem que ter um quartinho do filho na sua casa também. Tem que ter duplicidade de roupas. Aqui com o pai e ali com a mãe. O computador você tem aqui, tem ali também. Isso seria o correto, mas a gente sabe que é muito difícil. Isso seria o correto. Porque eu já vi criança reclamando. Não gosto dessa guarda compartilhada. Reclamou para assistente social, hein? Um laudo. Não gosto dessa guarda compartilhada não, porque está dando muito trabalho. Toda vez eu tenho que arrumar minhas coisas e tenho que levar a mala para casa. A mala dele, não era a mala do pai, nem a mala da mãe, mas a mala dele. Né? Tem que fazer mudança. Não, isso não é guarda compartilhada, isso é visita. Se você faz as malas para levar as coisas, é visita isso. Não é? Quem faz mala? É visita. Agora, guarda compartilhada não precisa fazer mala, ele tem tudo lá na casa do pai. E vai só ele, com a roupa do corpo. E já está lá. E aqui na mãe também é a mesma coisa, com a roupa do corpo. Isso seria guarda compartilhada. É muito profundo, mas as pessoas não se ligaram ainda, né? Direitinho que seria guarda compartilhada. Isso é perfeito, hein? É uma coisa perfeita. Para a criança, nossa, seria perfeito. Mas muito difícil os pais conseguirem encaixar tudo isso. Muito difícil, a gente sabe disso. Por isso que é difícil a guarda compartilhada. Tá? Bom, então essa alternância teria que ser dessa forma. Terceiro requisito. Se deverá ter uma alternância de lares em períodos curtos, os pais deverão morar próximos. Eu já vi juiz falar assim, só dou guarda compartilhada se os pais morarem no mesmo prédio, se os pais morarem no mesmo condomínio. Já pensou que encosto? Morar perto da ex-mulher pro resto da vida? Pelo amor de Deus. Ainda se a ex-mulher vai morar com a mãe dela, né? Perto da sogra ainda, tá louco? E sogra é para sempre ainda? Não é fácil, viu? Sogro e sogra é para sempre. Não existe ex-sogra e sogra, hein? Não existe ex-sogra e sogra. É para sempre sogro e sogra. Existe jaz-sogra. Jaz-sogra. Ex jamais, é para sempre, viu? E é cumulativo, jamais se extingue, é cumulativo. Casou uma vez uma sogra, casou 2 vezes uma sogra, 3 vezes 3 sogras, 4 vezes 4 sogras, assim por diante. Acumulando sogro e sogra. É um complicado negócio, viu? Fábio Júnior que eu diga, né? Uns 30 sogras. Tem gente que tem um monte de sogra. Aí não extingue jamais. Também jamais você poderá casar com o seu sogro ou com a sua sogra, hein? Jamais, hein? Divorciou do seu marido, divorciou da sua mulher. Morreu seu marido, morreu sua mulher. Você não pode jamais casar com o sogro ou com a sogra. Jamais, hein? Jamais. Vocês percebem que a lei civil, ela sempre vem proteger o absolutamente incapaz.
né? Ele sempre protege o absolutamente incapaz. É. Ah, eu amo minha sogra, quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz. Portanto, se casar, o casamento é nulo. Olha lá, é nulo. Absolutamente incapaz, não pode praticar ato. Tá? É nulo. O negócio é tão ruim, que o código proíbe o negócio. E tem gente que quer ir contra a natureza ainda. Tem que ir contra a natureza. Teve um caso, o marido larga da mulher para casar com a sogra. Teve um caso aí. Tá? Mas não casou no civil porque não pode. Tá? Isso é nulo, é nulo. Foi numa igreja que casava todo mundo aí. Tá? Aquela igreja que faz bênção só. Vai com Deus, vocês dois. Você é com o cachorrinho. Vai com Deus também, vocês aí. Vai com a sogra. Vai com Deus, vocês aí. Assim, a fila tava assim, cachorrinho, gato. Bom, mas cunhados não, tá? Cunhados extinguem. Cunhados extinguem. Ex-cunhado e ex-cunhada existe. Tanto é verdade que você pode casar com seu ex-cunhado e sua ex-cunhada. E não é uma má ideia, porque se você casar com ex-cunhado e ex-cunhada, você aproveita a mesma sogra. Aproveita. Não precisa ficar acumulando. A dica é essa, quanto mais irmãos, melhor. Quanto mais irmãs, melhor. Mais opção você tem quando você casa. E já escolhe a mais velha, porque vai sobrando as mais novas para você depois. Viu? Essa é a história. Então, deverão morar próximos, tá? O casal deverá morar próximo. Claro que não é no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Isso é muito... Tá exagerando. Mas exagerou, entendi ele. Entendi que o juiz falou esse exagero para falar que é importante. Importante. Por exemplo, na mesma cidade. Não pode morar em São Paulo e o pai e a mãe morar em São José do Rio Preto. Aí fica difícil já, né? Tem que morar na mesma cidade, é importante. Agora, também em São Paulo, na capital, que é complicado. Eu entendo que até é melhor o mesmo bairro, ou bairros vizinhos. Porque se morar um na Penha e outro na Lapa, já fica difícil, né? Já fica complicado. A distância, se chover, não chega nunca, né? Aí é complicado. Porque é o poder da imediatividade. Você vai ficar esperando. Ô, pai, a criança está esperando lá na porta da escola, porque a mulher já fechou a escolinha e eu estou atrasado aqui no serviço. Pai, dá para vir buscar? Como que ele vai buscar? Se ele mora muito longe? Fica difícil, fica complicado. Tá? Importante, então, morar próximos, viu? Quarto e último requisito, esse é o mais importante que tem. Quarto e último requisito, é o mais importante que tem. Os pais deverão ter os mesmos valores. Valores morais, valores educacionais, valores profissionais, né? Morais, religiosos. Valores religiosos também. Se tiver uma religião totalmente distinta, já não dá certo. Não dá certo. Você pende para o seu lado, não tem jeito, a criança vai ficar maluca. Né? Num domingo leva para uma igreja, no domingo para outra. Uma tem total liberdade, a outra aqui não tem nenhuma liberdade. Fica estranho, para a criança fica ruim. Né? Bom, até falei, time de futebol. Se é fanático, time de futebol também, complicado. Eu tive uma situação assim, a mãe era corintiana e o pai era palmeirense. Fanáticos. O pai não gostava que cortava careca, cabelo do menino, ou bem baixinho, sabe, cabelo. O pai não gostava. E eles tinham brigado. A ex-mulher e o ex-marido tinham brigado. E no dia da visita, que era naquela próxima ao dia da visita, para provocá-lo, o que ela fez? Cortou a cabeça do menino. Cortou inteirinha, ficou carequinho o menino. Né? Zerinho passou. E aí, ele ficou furioso. Que isso? Que história é essa? Ficou nervoso. Levou a criança. No domingo, na hora que ele foi devolver, a mãe era corintiana. Ele desenhou um símbolo do Palmeiras na careca do menino e mandou para ela. Para você ver. É quem sai vencedor. Adulto é fogo. É pior que criança. Né? É pior que criança. Criança não tem maldade nenhuma, mas adulto tem. Né? E a criança vira o quê? Objeto de recado. Você vê de recado. E quanta gente faz isso? Quanta? Mas não são poucas, não é muita gente faz isso. Por isso que a alienação parental é importantíssimo. Mas muita gente faz isso. Não vê que pode sofrer a criança lá na frente. Né? Complicado, viu? Muito complicado. Agora, como que eu vou saber se os pais têm os mesmos valores? Eu vou saber? O juiz vai saber? O promotor vai saber? Não. Tem que pedir o exame psicossocial. Tem que ser pedido o exame psicossocial, vai ter que ter um laudo.
assistente social, psicólogo, psiquiatra, eles vão fazer aí uma entrevista com a criança e com os pais, para ver se é viável a guarda compartilhada. Portanto, o juiz não pode ter medo de dar a guarda compartilhada. Tem juiz que fala assim, vou indeferir, doutor, nem entra com isso aí que eu vou indeferir. Nem entra. Nem entra. Falei, excelência, pela ordem, pelo menos peço o exame psicossocial. Pelo menos. Se não está cerceando o seu direito, pelo menos temos que tentar. Então vamos pedir o exame psicossocial, para ver se realmente é possível ou não. Porque não sou eu que vou saber, nem o juiz, nada. Quem sabe são os profissionais. E lá realmente eles fazem aquela entrevista que consegue verificar se é viável. Não é que vai dar certo, hein? Ninguém sabe se vai dar certo. Se é viável. Tá? Aí o juiz pode constatar, através desse laudo, e certificar realmente que vai dar certo, vai ser consagrada a guarda compartilhada. Tá? Se não der certo, muda. Mas eu acho que tem que tentar. Tem que tentar. Tá? Agora, aspecto importante da guarda compartilhada. Alimentos. Todo mundo fica perguntando. O que eu vou fazer os alimentos? Eu fixo ou não fixo alimentos na guarda compartilhada? Olha, o certo era não fixar, né? O certo era não fixar porque é guarda compartilhada. Cada um sabe do seu dever já. Mas aqui no Brasil, quais as ações que mais tem numa vara de família? Alimentos e execução de alimentos. Ex-marido, pai, não gosta de pagar alimentos. Não gosta. Principalmente quando é depositado na conta da mãe. Ele não gosta. Aí que é complicado. Uma vez uma pessoa, um leigo, falou para mim, quando entrou a guarda compartilhada, doutor, eu quero essa tal de guarda compartilhada. Quero essa tal de guarda compartilhada. Falou tal de guarda compartilhada, você já desconfia, né, da pessoa. Ah, por que o senhor quer essa tal de guarda compartilhada? Ah, para parar de pagar alimentos. Para parar de pagar alimentos. Você vê, a primeira coisa, a intenção dele é parar de pagar alimentos. Ou seja, ele quer dar diretamente. Aí ele não dá, como que fica? Aí ele não dá, a criança fica devendo na escola. Ele não pagou, fica devendo na escola. E a mãe, às vezes, nem fica sabendo. Aí o que acontece com a criança? Aí chama lá, né? Secretaria. Fulano de tal, no meio da sala, né? Fulano de tal, comparecer à secretaria. Aí os meninos, tá devendo? Não pagou? Não pagou? Não pagou? Você sabe que é assim os amigos. Já o vexame da criança lá na escola, né? Então, o certo, claro, é não colocar. Mas, como o resquício é esse, o costume é de não pagar alimentos, infelizmente, o costume é esse. Tanto é verdade que tem muitos pedidos de prisão, né? O costume, infelizmente, é esse. Então, você fixa alimentos. Fixa alimentos e coloca que a mãe vai gerenciar. Normalmente, tá? Também se a mãe é desmiolada, é melhor o pai, né? Mas, normalmente, a mãe gerencia esse dinheiro. Ou seja, você vai constatar quanto se gasta com a criança, hein? Não é com a água, a luz, telefone, TV a cabo. Cada um tem o seu. Ela não vai ficar nos dois? Cada um tem o seu. A sua casa, a casa do pai, a casa do pai, a casa da mãe. Então não entra os gastos com a casa, condomínio, aluguel. Cada um paga o seu. Agora, com a criança, as despesas fixas da criança. Convênio médico, mensalidade escolar, vestuário, até alimentação, tá? Tentar fazer aí uma planilha e verificar quanto que essa pessoa, essa criança, gasta de forma fixa mensal. E aí você divide. Ou faz de forma proporcional, porque os alimentos são proporcionais, não é dividido, proporcional, tá? Por exemplo, o marido ganha 10 vezes que a mulher. Portanto, o marido tem que arcar com 10 vezes mais que a mulher. A criança gasta 3 mil. O marido arca com 2.700, ela só com 300. Tá? Porque, agora, se os dois ganham a mesma coisa, aí realmente, aí seria 1.500 e 1.500, metade. Mas é sempre proporcional os alimentos, tá? Proporcional. Importante, então, fixar. E até colocar que o domicílio legal do menor vai ser o da mãe. Até pode colocar, se você quiser. Para não ficar com aquele negócio de domicílio qual competente. Porque a gente sabe que o menor tem o domicílio legal, né? E o domicílio legal de quem que é do menor? Do seu representante. Só que aqui, como eles estão separados, vão ter dois. Ou entro na casa do pai ou entro na casa da mãe, né? Com a ação. Então você pode até estipular, o domicílio legal será o da mãe. Tá? Pode até estipular. Bom, essa é a guarda compartilhada. Agora, nós temos uma guarda chamada nidação, só para cumprir tabela, porque essa é muito difícil aqui no Brasil, tá? Guarda de nidação. Nidação funciona como um ninho. A criança fica no lar fixo
E os pais é que alternam. A criança fica no lar fixo e os pais é que alternam. Oh, desculpa. Isso. Os pais é que alternam. A criança fica no lar fixo, no imóvel. O pai, 6 meses fica com aquela criança, 6 meses o pai sai e entra a mãe. A alternância é dos pais e não da criança. Bom, não é tão ruim para a criança, porque ela fica no mesmo ambiente, sociedade, tudo isso. Mas para os pais, terrível, hein? A cada 6 meses fica mudando, fica complicado. É difícil também aqui no Brasil, viu? Muito difícil. Agora, por último, que é continuação da guarda, na verdade, é a alienação parental. A alienação parental foi aprovado pelo Senado em julho agora. 7 ou 8 de julho foi aprovado pelo Senado. Basta a sanção presidencial agora. O caminho é a sanção presidencial só. Tá? Alienação parental é importantíssimo. O que é alienação parental? Né? Alienação, alguém está fazendo a cabeça de outra contra outra. Na alienação parental, a vítima, normalmente é a criança, né? Criança ou adolescente, não pode ser para maior de idade, tá? O projeto só vem para criança e adolescente. Criança e adolescente. Não pode ser com adulto. Faz a cabeça da criança ou adolescente contra o pai, contra a mãe, ou contra os avós paternos, contra os avós maternos. E a alienação parental não é, portanto, o alienador somente o pai e a mãe, mas sim também os avós paternos e os avós maternos. Pode estender até os avós paternos e maternos, está escrito no projeto também. Bom, é a difamação para a criança do outro. Aquele que está com a guarda, que normalmente costuma fazer isso. Né? Aquele que pega também pode cometer essa alienação parental. Olha só, isso é o que mais acontece, hein? Um difama para o outro e assim por diante. Olha, filho, aquele seu pai não está pagando alimentos, então não vou deixar ele te ver, não. Inclusive, a gente vai passar fome, nós estamos passando necessidade, filho. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. E a pessoa criança vê o pai como um monstro, né? Vê o pai como um monstro. Não pode fazer isso. Claro que o pai não está certo de não ter pago, mas também não é para fazer uma coisa dessa, né? E o pai pega a criança. Filho. Sua mãe é uma megera, é uma guerrilheira, Ela quer minha prisão, ela falou que vai entrar com a execução, eu estou sem dinheiro, não estou conseguindo nem sobreviver, filho. Não estou conseguindo sobreviver, sua mãe falou que vai prender, eu vou ficar preso, você quer ver um pai preso, filho? Quer ver um pai preso? Aí vai lá, o filho ainda fala, mas não faz isso que eu faço. Né? E isso que mais acontece? Avós paternos, avós maternos fazendo isso, netinha, fica com a gente, principalmente se o pai ou a mãe morreu, né? Se o pai ou a mãe morreu, ficou a guarda ou com o pai ou com a mãe, um deles morreram, e os avós acabam tendo um pouquinho de distância, né? Mas eles querem, e pega a criança, netinha, que fica com a gente mais, aqui a gente vai dar essas coisas para você, tudo, quer aquela boneca custa R$1.000, nós vamos dar para você. Pergunta para sua mãe se ela pode te dar. Pergunta para sua mãe se ela pode dar. Isso é alienação parental. Né? A criança fica realmente com problemas, muitos problemas. Até uma vez o professor nos contou num congresso, o professor Rolf Madaleno, não nesse congresso de segundo de família, que nós tivemos em 31, mas do ano passado, ele contando que as crianças, a mãe foi levar as crianças para a porta da casa, porque o pai ia passar para buscá-la. Já com as malinhas nas costas, tudo, com a mochilinha, para ir para visita. O pai ia pegar para visitá-la. E o pai, na hora que viu a mãe dos filhos, ou seja, a ex-mulher, né, só que ele estava de namorada nova, tal. Na hora que ele viu, subindo assim a ladeira, e viu lá os 3 no topo, 2 filhos e a ex-mulher. Na hora que ele viu aquilo, a ex-mulher, ele com a namorada nova, normalmente a ex-mulher parece com a nova, não é assim? Normalmente parece, não sei por que troca, né? Tudo a mesma coisa. Bom, aí, constrangido, ele passou direto, e as crianças assim, ó. Passou direto. E não voltou mais naquele dia. Essas crianças vão ter um trauma muito grande, esperando, contente, quer sair com o pai. Isso daí, na vida do ser humano, não é da criança. O ser humano ficou para sempre. Aí depois tem bloqueio quando adulto, né? Começa a ficar
às vezes tem gente que, né, acaba tendo, meu Deus, um desvio. É por causa disso, infelizmente, que aconteceu lá no passado com uma coisa forte. Isso não esquece jamais. Pergunta para essas crianças se vai esquecer, mesmo quando adulto. Não vai esquecer mais, não esquece. Lembro quando eu fui querer, o pai veio e foi embora. Não pegou a gente. É complicado, isso não esquece jamais. Mais do que uma palmada no bumbum, né? Aquilo lá esquece, isso aqui não vai esquecer jamais. Complicado. Então, isso é alienação parental. Agora, mais uma coisa importante que vai dar alienação parental é cerceamento nas visitas, que também tem bastante. Tem ex-mulher mãe que não deixa o pai ver. O pai quer ver, mas não deixa. E aí fala para a criança que o pai não vem. Seu pai não vem nunca, tá vendo, não sei o que lá. Mas ele tenta ir. Quando é o dia dele de visita, que a mãe faz? Ela sai. Encontra. E o que eu faço? Eu sempre falo, vai com testemunha na próxima. Vai com testemunha. Se não tiver de novo, busca apreensão. Entra com busca e apreensão, que é satisfativa, essa cautelar, não precisa de ação principal, e o juiz vai pedir uma justificativa. Aí vai a testemunha, fala, realmente, fui lá 2 vezes, não estava. Busca e apreensão, né? E aí você entra com a busca e apreensão, vai no dia. Se não tiver de novo, começa a dar problema para ela, né? Daí crime de desobediência, né? Dá também, vamos dizer assim, uma sanção que poderá alterar a guarda. Vai perder a guarda agora, vai alterar por pai. Tá? Então pode sofrer outras sanções. Mas um pai me disse uma vez, falou assim para mim, doutor, eu fiz isso, tudo isso. Mas chegou no dia, o oficial de justiça foi lá pegar. E a mãe falou, não vai levar. Não vai levar. E o oficial falou assim para ele, pai, não tem jeito, ela não quer dar. Agora, você quer levar? Eu vou chamar a polícia. Porque a gente tem esse direito, é comandado. Né? Eu vou chamar a polícia. Só que aquela história, vai vir polícia, vai arrastar a criança, vai todo mundo chorar, tal, aquele negócio, vai ficar um inferno aqui. Né? Ele falou, poxa, deixa pra lá então. E foi embora, sem o direito dele. Mas ele pensou, já pensou a criança, no meio da polícia, tudo, indo embora com ele? Falou, deixa pra lá. Mas você viu, ficou cerceado o direito dele. Isso dá uma alienação parental. Né? Terrível. Então, isso é importante. Agora, quais as sanções que vão ter na alienação parental? Olha, alienação parental já existe em vários julgados, hein? Inclusive, o desembargador Caetano Lagrasta, que foi o nosso palestrante, né, do segundo Congresso de Família, dia 31, foi o primeiro palestrante a falar, ele é um dos pioneiros da mediação e um dos pioneiros, inclusive, da alienação parental, que julgou a alienação parental. Você pode ver, a maioria dos julgados é dele, de alienação parental, e ele estipula multa. Tá? Estipula multa para a pessoa, pode perder o poder familiar, alteração do poder familiar. E é o que vai estar. A sanção primeiro civil. Vamos verificar a sanção civil. A primeira sanção, é a mais branda, é encurtamento ou estender a visita. Encurtar ou extensão da visita. Encurtamento ou extensão da visita. Por exemplo, se a mãe está com a guarda e ela é alienadora, e se o pai ganhar a alienação, o pai tem direito a estender as visitas. Não é só a cada 15 dias, vai ver todos os finais de semana agora. E não é só de sexta-feira que vai começar, você vai poder pegar. Pode pegar a partir de quarto. Então o juiz pode estender a visita. Agora, se for o pai o alienador, ele tem o direito de visita, e ele é o alienador, aí a mãe tem direito a encurtar as visitas. Ou até ver sob as vistas da mãe. Não vai levar mais a criança, porque você está fazendo alienação com a criança, vai ver sob as minhas vistas. Fica aqui no saguão aí. Saguão do prédio, do condomínio, sei lá onde, ou no quintal da casa. Vai ficar aqui só. Tem 2 horas para ficar vendo a criança e conversar com a criança. Mas não pode ir levar a criança. Encurtar. Tá? É uma penalização também. Agora, a penalização média é a alteração de guarda. Pode alterar, modificar a guarda. Tá? Altera-se a guarda, modifica a guarda. E a sanção pior é a perda do poder familiar. Pode perder o poder familiar, hein? Tá? Perde o poder familiar. Sanção civil também. Perde o poder familiar. Essa é a pior sanção que tem para um pai e para uma mãe. Acabou o direito. Tá? Não tem mais direito nenhum sobre a criança. Nada. Também não tem dever de pagar alimentos. Tem gente que quer assim. Tanto é que eu tenho uma cliente que vai querer fazer isso. O pai nunca colaborou com nada, nunca foi ver, já tem 4 anos a criança. Ela falou para mim, destitui o poder familiar. E os alimentos? Não importa, eu que estou sustentando a criança. Eu nem quero. Inclusive, esse que está de execução, eu vou desistir. Né, até. Eu até faço um acordo para ele, se ele fizer melhor, não travar a destituição do poder familiar.
Por quê? Porque nunca viu, né? Tanto é verdade que o meu atual companheiro trata como pai, como marido, como pai, como filho, e o filho chama, ou seja, a criança chama ele de pai. Então, às vezes, realmente é importante destituir logo e acabou. Bom, mais outra coisa. Agora, é a pior. É a sanção penal. Essa que é importante. No projeto da alienação parental, está descrito que vai dar cadeia. Ele vai alterar o 236 e vai acrescentar um parágrafo único no artigo 236 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Vai alterar o artigo 236, ou seja, vai acrescentar um parágrafo único, 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, não é crime, é uma infração penal, né? Uma infração penal. E lá vai acrescentar esse parágrafo único, que na verdade esse artigo é aquela penalização que dá para falsa informação ou omissão para o Ministério Público ou para o juiz, com referência ao menor. E vai acrescentar também, parágrafo único, ao alienador sofre a mesma pena. 6 meses a 2 anos de detenção. 6 meses a 2 anos de detenção, hein? Então, realmente é importante, tá certo? Porque o que vai mais pesar é a prisão. Porque a mídia, a gente sabe que se é primário não vai preso. Mas a mídia vai colocar, agora da prisão, para quem fala mal do pai ou da mãe, difama perante a criança, a mãe e o pai. Eles vão colocar assim. E aí a pessoa fica mais perto, tá, meu Deus, não podem falar mal agora, não sei o que lá, tá, e assim por diante. Tá? Então, isso que vai pesar mesmo. Agora, como que eu vou provar alienação? Como eu provo? Tem casos que são fáceis, que é notório, que fala mal, inclusive, perto dos vizinhos, de todo mundo, é público até. Tem gente que fala isso mesmo. Né? Aí fica fácil, é testemunha. Mas quando é omisso, né? Ou seja, oculto, bem oculto as situações, faz com a criança, inclusive, uma lavagem cerebral no quarto da criança. Né? No quarto. E faz lá uma lavagem. Ô, moleque, agora você vai converter. E fica desse jeito. Então pode provar, sabe como? Por laudo psicossocial também. E biopsicossocial está escrito na lei. Laudo psicossocial e biopsicossocial, que é o estudo da vida também, da criança. Olha, e pega, hein? Porque criança não mente. Criança fala. E ela vai falar tudo, tá? Fala tudo. Ela não fala, às vezes, para a mãe ou não fala para o pai, porque tem medo. Se fala para a mãe, eu vou te espancar, moleque. Falar, que eu vou te fazer, tá? E assim, mulher, e não fala. Mas, para outra pessoa, psicólogo sabe, lógico, o jeito de falar, como falar, tem as técnicas, né? A gente sabe disso. E aí ela vai colocar no laudo que vai realmente ter problema de alienação parental. Tá? Então, essa é a principal situação. As provas que você tem que pedir um laudo psicossocial, não tem jeito, psicossocial e biopsicossocial. E no projeto de lei está escrito que tem que ter uma mediação antes, uma mediação. Mediação familiar, que parece que vai entrar em vigor também essa lei de mediação. Está forte, hein? Para entrar também a mediação. E aí vai ter pessoas capacitadas, ganhando, né? Que se entrar em vigor, tem que ganhar para isso. Agora que se tem mediação, a gente sabe que é tudo voluntário, né? E aí você sabe, mediação, que é voluntária, fica uma conciliação. E conciliação não é mediação. Conciliação é aquele negócio, está dando acordo aí? Ah, dá ou não dá? Não, não dá, então vai embora. Isso não é mediação. Mediação tem que explicar os prós, os contras, o que é, o que está se envolvendo, tudo isso, que vai dar prejuízo para quem, para dar prejuízo para a criança. Explicar, tem que ter capacitação. E só pessoas capacitadas que podem fazer isso. E tem gente que não tem esse dom de ser mediador. Tem gente que tem o dom de provocar, né? E não de mediação. A gente vê advogado, colegas. Quando um advogado ele tem o dom de mediar, aí segue com tranquilidade. E muitas vezes resolve. Agora, aquele que não tem esse dom, ele quer provocar. Não vai fazer, mete o pau aí, mano, mete o pau, aquele negócio. E aí o processo não se resolve. Né? E mediação é a mesma coisa. Mediador tem que explicar tudo. Agora, o mediador que é provocador, ele vai falar assim, você vai deixar barato? Vai deixar barato? Não deixava não. Eu ia para frente. Vai dar mais confusão ainda, né? Então tem que ser bem capacitado. Bom, vou encerrando por aqui.